Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, principalmente nesta data em que nós estamos para comemorar o Natal. E hoje eu convido vocês para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito do que representa o Natal para nós, espíritas cristãos. Imagine vocês que uma grande empresa, ou então um grande líder político, fosse convidado para ir em outro país, para ali prestar um trabalho, um serviço. É óbvio que este líder político, ou este empresário, ele iria mandar pessoas à sua frente para que ele pudesse, então, ter mais elementos a respeito deste novo país, não é mesmo? Daquilo que ele vai encontrar. Então, desta forma, assim pensando, imagine Jesus. Ele não veio por acaso. Ele não resolveu e falou, bom, agora eu vou encarnar para então poder levar a minha mensagem. É óbvio que não. Então Jesus programou a sua vinda. E é isto que nós vamos aqui refletir. Como ele fez e por que fez. Qual é a sua mensagem? E que nós estamos amparados por Deus, que aqui é representado por Jesus, e por uma grande pleide de espíritos que estão nos assessorando em nossa melhora interior. Porque este é o objetivo pelo qual Jesus veio, nos ensinar o amor, nos tirar da ignorância. Porque enquanto ignoramos, nós estaremos no erro, estaremos nas trevas. À medida que nós vamos nos inteirando da verdade, da luz, nós passamos a seguir mais o caminho correto. Já não seremos mais influenciados pelas sombras, pelos espíritos malfazejos. Então, é esta a reflexão que nós temos que fazer sobre o empreendimento que Jesus tem para com a terra. Por que Jesus nasceu na terra? Façamos um paralelo entre o sol e Jesus com o seu evangelho. Porque quando nós falamos em Jesus, nós estamos falando em seu evangelho. E quando falamos no seu evangelho, nós estamos falando também de Jesus. Aquela fotografia do sol é um amanhecer. Então, quando o sol aparece no amanhecer do dia, ele ilumina tudo, não é isso? Ele ilumina tudo. Assim, Jesus com o seu evangelho, ali representado por uma luz ao fim do túnel, onde existe uma pessoa caminhando para ele. O sol proporciona vida. Sem o sol não é possível a vida, é? É através do sol, da terra, do ar, da água, é que nós produzimos o alimento para o nosso corpo, o alimento para todos os seres vivos da terra, não é assim? E Jesus é o alimento para nós espíritos. Por isso que Jesus é dito que é a luz do mundo, a luz para nós espíritos. Porque nós temos um corpo e somos um espírito. A luz do sol vem para todos nós, indistintamente. E ele veio para todos nós, também distintamente. O sol ilumina todas as coisas, mas
Jesus ilumina esclarecendo a todos que vão até a Ele. Eis a grande diferença. Porque se você não o busca, não adianta. Não adianta você ter estampado no peito, não é? Que você pertence a Jesus ou coisa parecida, se você não segue o seu evangelho. Lembrando as suas palavras, quando ele disse: conhecereis meus discípulos por muito amarem. Aquele que faz a vontade de meu Pai pode ser chamado filho de Deus. Então é preciso que nós entendamos o seu evangelho para que nós possamos praticá-lo. Quem é Jesus? Jesus é um espírito de luz que faz parte da esfera crística. Então Jesus é um espírito da mais alta envergadura. Existem outros Cristos, como Jesus, que estão em outras constelações. Jesus é o governador do nosso sistema solar, não é somente da Terra. Jesus ajudou na formação do nosso planeta e de todo o nosso sistema solar. Então vejam bem, Ele está conosco desde o princípio. Ele não veio agora. Ele está nos ajudando a evoluir há muitos e muitos anos. Ele sempre esteve nos acompanhando, o nosso progresso moral, enviando espíritos de luz para a Terra. E é isso que nós vamos ver agora. Ele também veio, mas ele enviou diversos, inúmeros espíritos. E, dentro dessa lógica, nós viemos, desde a nossa tenra idade espiritual, nos combatendo uns com os outros, com a nossa ignorância. Porque há espíritos, que talvez até nós também, nós ficamos erradicados no mal, persistindo no mal. Assim existem espíritos até hoje que estão há milênios no mal. Deus não criou anjos e demônios. Isto foi uma alegoria criada para que nós pudéssemos então nos satisfazer. Mas hoje sabemos que isso não existe. Nós fomos criados puros e ignorantes, mas alguns espíritos enfileiraram para o caminho do mal e estão até hoje. Inclusive muitos espíritos de capela que vieram para o nosso planeta, nem todos vieram caminhar para o bem. Alguns foram para o mal. Não quiseram saber da luz. Então, nós viemos esses milênios de anos nos evoluindo, às vezes errando, às vezes acertando, que é com o erro e o acerto que nós vamos caminhando. A primeira revelação que Deus mandou através de Jesus foi Moisés. Moisés, então, foi um espírito enviado por Deus através de Jesus. E Moisés conta a história do Velho Testamento, que ele estava sendo aguardado junto aos judeus. E os judeus, naquela época em que Moisés veio como judeu, o povo judeu estava sob o jugo egípcio. Então, todos os judeus estavam no Egito, sendo escravos do faraó. E como eles o aguardavam, eles falavam entre si que chegaria ali um profeta. Eles estavam aguardando, as escrituras estavam mostrando isso. E Faraó, sabendo disso, o que ele fez? Ele, com medo de perder os seus escravos e haver rebeliões, ele então mandou matar todas as crianças até 5 anos de idade, dos judeus, naturalmente. E nisso, Moisés já tinha nascido, e sua mãe
sabendo disso, o que ela fez? Ela colocou Moisés no cesto sobre o rio Nilo. Vejam o quanto que a ignorância, as sombras do mal, querem fazer com que nós fiquemos na ignorância. Porque Moisés nasceu para ajudar o povo. Talvez nós estivéssemos lá. E, desta forma, Moisés foi colocado no cesto de vime. E, logo abaixo, no rio, a princesa egípcia estava ali junto com suas amigas. E ao ver aquele cesto de vime, ela mandou recolher. E adotou a criança como seu filho. E Moisés então foi criado no palácio como filho da princesa, adotado por ela. E como houve interferência também, a própria mãe genética de Moisés, como estava com os seios cheios de leite, ela foi levada para amamentar o seu próprio filho, naturalmente sem a princesa saber disso. E quando Moisés cresceu, ele então foi notificado de quem ele era, intuitivamente. Por que ele veio? Ele tinha uma missão, que era tirar o povo judeu ali da escravidão junto aos egípcios. E assim, ele mandou, como diz o Evangelho, não é? As 10 pragas, e esta figura apresenta quando ele estava sobre o mar, que ele fez abrir o mar para passar ali o povo judeu. Ele caminhou durante 40 anos, dando voltas, para que ele mudasse a concepção dos judeus, porque os judeus eram 7 tribos, eles queriam voltar para ali serem escravos, junto aos egípcios. Eles estavam acostumados com isso. E Moisés teve uma dificuldade muito grande. E quando Moisés foi então convidado por Deus, não é? Pela sua pleiade de espíritos, ele foi receber os 10 mandamentos, que até hoje vigora. Todos nós sabemos quais são, não é mesmo? Muito bem, a segunda revelação, então, foi o próprio nascimento de Jesus. Então, Jesus resolveu vir à Terra, não mandar nenhum mensageiro, para que voltasse ali com a sua mensagem de amor, de carinho, porque até então, Moisés teve que ser muito duro com os judeus, porque os judeus eram muito arredios. Eram 7 tribos, para vocês terem ideia. E eles não se davam muito bem. Então Jesus veio trazer a mensagem, que não era mais olho por olho, e sim, dente por dente também não era. Era uma mensagem de amor, de carinho, de perdão. Esta foi a mensagem que Jesus veio trazer. E como Jesus veio, como nós dissemos inicialmente, será que ele veio assim, de pronto? Claro que não. Jesus já tinha uma pleiade de espíritos já encarnados para ajudá-lo no seu ministério, assim como aquela história que eu contei de um político ou de um empresário que vai para outro lugar. Isto está em um dos livros também relatado nos Céus da Gália. Aquele que quiser ler, muito interessante. Temos uma figura que Jesus, ainda jovem, estava na sinagoga ensinando ali os rabinos. E os rabinos ficaram admirados, porque ele era uma criança. Onde é que ele tinha aprendido aquilo? Aqui Jesus aprendendo o ofício do seu pai. Aqui nós temos Jesus sendo batizado por João Batista. Eu tive a oportunidade de falar sobre João Batista, não sei quem não estava aqui presente. João Batista foi primo carnal de Jesus. E João Batista, ele era um espírito de uma pleiade superior. E que ele veio
antes de Jesus, para abrir caminho para ele. E isso está escrito no novo Evangelho, que ele tinha sido Elias e que ele estava vindo novamente. Então Jesus teve como seu precursor João Batista, que era seu primo carnal. Jesus vai em busca dos seus discípulos, convidando-os. Olha que interessante. Então Jesus não buscou ao Léo. Eu vou chamar aquele ali porque eu gostei dele. Não. Jesus sabia perfeitamente quem eram aqueles espíritos que tinham já encarnado com ele, para que pudesse ajudar no seu ministério. Teve uma organização, porque ele sabia que ia ser difícil, e ele precisava desses amigos. E dentro desses amigos, nós temos João, o evangelista, que era o mais moço dos discípulos, que era também um pescador, assim como o seu irmão Pedro. E João, o evangelista, ele veio em outra encarnação a ser Allan Kardec, de acordo com esse mesmo livro. Aqui nós temos Jesus no casamento, onde ele tem a oportunidade de fazer o seu primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho. Aqui é Jesus com Lázaro, quando ele pede para Lázaro sair ali da catatumba, não é isso? Jesus visitando os doentes, Jesus no mar, quando Pedro quer andar sobre as águas, mas ele com pouca fé ele não consegue e cai. E Jesus curando também. Então, este relato sobre Jesus todos já conhecem, mas é para dizer a sua mensagem que é de amor, de compaixão para com o próximo e para que nós possamos amar uns aos outros. E o que aconteceu depois que Jesus então foi crucificado? Os cristãos continuaram a ser perseguidos, porque a perseguição não parou com Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus nasceu, os reis magos passaram lá na Judéia e ficaram perguntando sobre o rei dos judeus. E Herodes, que tinha espiões, mandou chamar os reis magos para saber quem era o rei dos judeus. E estava também nas Escrituras. E Herodes falou para que eles voltassem e dissessem sobre o rei. Só que os reis magos, que eram inteligentes e médiuns também, ficaram cientes de que não deveria falar para Herodes, porque Herodes estava ali sendo intuído pelas forças do mal, para que pudesse também ser ali assassinado Jesus, ali na sua tenra idade. Então a perseguição das forças do mal, infelizmente, ela vem acompanhando a humanidade, que está conosco mesmo, não é? Não é uma força fora de nós, é a força nossa mesma, que infelizmente espíritos de nossa estirpe ainda se encontram no mal. Esta perseguição continuou muito tempo. O imperador romano Diocleciano, ele perseguiu os cristãos, do ano 303 a 311, e foi a maior perseguição aos cristãos. Vejam bem o que aconteceu conosco, nós humanos. O que nós fizemos? Mas somente através de muita luta entre o bem e o mal, é que o bem, no ano de 324, conseguiu colocar a religião, não é, dos romanos em religião católica, ou melhor, cristã, desculpe. Foi o catolicismo que pegou o cristianismo, não é? Então, nessa situação, eles que tinham diversos deuses
passaram a ter um só Deus. Então foi uma evolução muito grande, foi uma vitória da luz perante todo aquele processo que passou o cristianismo. Mais de 300 anos sendo perseguido, não é? Nós tivemos à luz uma outra vitória muito grande. Foi quando o Papa Damaso, que era o 37º Papa, que foi do ano de 326 a 384. Vejam bem, foi logo depois, não é? Nessa data que Roma colocou a sua religião como se fosse o cristianismo. Esse Papa, ele foi intuído também, porque ele chamou São Jerônimo, que na época não era religioso, ele era um filósofo, e pediu a Jerônimo para que ele pudesse pegar todos os escritos do Evangelho que estavam soltos. Existia alguma coisa pronta, mas muita coisa que estava ainda para ser melhorada. Então coube a este São Jerônimo pegar os manuscritos em grego, que eram os originais, e fazer então o Novo Testamento que nós temos até hoje. Então, esta façanha, isto foi dada a Jerônimo, que conseguiu fazer com que ficasse incúlume este manancial que nós temos até hoje, porque também ele poderia ter se perdido no tempo, não é? Passado tantos anos, com tantas guerras. E não parou por aí, porque Jesus continuou mandando espíritos de luz. Este Santo Agostinho, ele veio logo depois. Ele era um teólogo e um filósofo. E depois, em 1244, foi fundada uma ordem religiosa com o seu nome, o que veio também a prosseguir nesse trabalho da luz, para que então pudesse ser levada a todos. Infelizmente, as cruzadas ocorreram em 1095 a 1270. Tiveram algumas coisas de bom, mas, infelizmente, tiveram também um pequeno atraso na nossa evolução. Porque as cidades santas, Jerusalém, que estavam na Palestina, não é? Jerusalém, Belém e outras mais, estavam sendo ocupadas pelos muçulmanos, que tinham Maomé como seu líder. Até hoje existe, não é, esta religião. A única coisa que existe entre os muçulmanos e os cristãos é que ambos acreditam em um só Deus. Mas, desde aquela época, eles vêm se degladiando. Então, deixou de haver aquela guerra entre os romanos e os cristãos, e apareceu essa aí, porque os cristãos queriam tomar essas cidades. E foram muitos anos, foram 8 expedições. E nós temos o rei Ricardo Coração de Leão, que ele, assim como todos os outros, tinha uma cruz em suas vestes. E ele teve uma vitória, que foi conseguir com que os cristãos pudessem adentrar nas cidades santas, porque ele não era permitido, os muçulmanos não deixavam. Então ele teve essa vitória. São Francisco de Assis veio logo depois, e nós inclusive cantamos aqui agora há pouco, né? O seu hino é um hino extraordinário, não é? E São Francisco de Assis, que de nome Francisco, nasceu na cidade de Assis, naturalmente. E também hoje existe a Ordem dos Franciscanos. Ele veio para modificar aquele embate nas cruzadas. Ele veio para isso, para ajudar. Também veio, depois dele, ou melhor, depois, na mesma época dele, melhor dizendo, Santo Antônio de Pádua, que também veio com essa missão para diminuir a guerra entre cristãos e muçulmanos. Martim Lutero, ele era um monge que nasceu
na Alemanha. Ele nasceu em 1483. E, junto com ele, também a espiritualidade enviou, em 1398, Gutenberg. Cada um com uma missão extraordinária, que era levar Lutero. Ele pegou o Evangelho em latim e traduziu para o alemão. Já existiam outras traduções, mas parece que a tradução de Martim Lutero foi, assim, impecável. Ele traduziu o Evangelho para o alemão. E Gutenberg inventou a prensa. Então vejam bem, o papel já existia, tanto que está ali no pergaminho que era feito à mão. E isso demorava muito tempo, não é? Quanto é que valia o Novo Testamento? Valia muito, né? Porque quantos dias precisaria de um sujeito escrever à mão, não é? Então Gutenberg inventou a prensa e ele conseguiu, em 5 anos, fazer a primeira Bíblia. Em 5 anos ele demorou. Então isto é a espiritualidade trazendo o quê? O conhecimento para nós. Porque somente nessa época é que nós tivemos a Bíblia, que também não era com tanta facilidade, não é? Lembrando que o nosso país, Brasil, foi descoberto em 1500. Vejam bem. Então, se nós podemos dizer, nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus não mais do que 500 anos. É muito pouco tempo, não é? Muito pouco tempo. Esta foi uma outra grande figura, São Nicolau. São Nicolau, ele foi um bispo da Igreja Católica nascido na Turquia. E ele era muito generoso. E ele, como conhecia bem ali as pessoas, ele pegava moedas e deixava à noite, escondido, nas portas das casas, deixava alimentos. De tal forma que ele, ao morrer, ele se tornou santo através do povo. O povo o colocou como santo. Desta forma, passaram-se os anos e um cartunista fez a figura dele como santo, com roupas da forma que ele vestia. Ele vestia normalmente uma batina de cor marrom. E um refrigerante, há uns tempos atrás, comprou os direitos desse cartunista e fez o Papai Noel de cor vermelha. Mas que levou também a mensagem. Mas aí nós temos que refletir. Será que nossas crianças conhecem Cristo mais ou menos do que Papai Noel? Porque no passado dizia-se que Papai Noel só viria para aquelas crianças que eram bem comportadas. E as crianças pobres financeiramente, como é que ficava? Então é isso que nós temos que repensar e não deixar de trazer a figura de Jesus como símbolo de Natal e não Papai Noel. Tudo bem, Papai Noel é utilizado para vender, para festejar, mas e Jesus? Onde é que ele fica? Nós estamos celebrando o quê? O nascimento de Jesus ou de Papai Noel? É bem provável que São Nicolau não gostou muito disso. Porque se ele era generoso, ele era um espírito de luz. Nunca ele pensaria que os humanos iriam colocá-lo, não é, numa posição acima do seu mestre. A terceira revelação veio com o Espiritismo. Allan Kardec, se vocês estudarem a sua história, vocês verão que ele teve inúmeras dificuldades. Inúmeras. O último livro que ele codificou, ele estava doente, tanto que pouco tempo depois ele desencarnou. E ele ficou trabalhando até o final. Alguns confrades nos dizem que Allan Kardec ele veio depois para continuar a sua obra, que
foi o nosso querido Chico Xavier. A mensagem. O que nós podemos pensar, então, o que é ser o Natal? É presente? É uma ceia farta? Como diz Chico Xavier, o nosso mestre nasceu numa caverna, junto com os animais. Mais ou menos aquela representação, é o que diz o Evangelho. E nós, que somos chamados de cristãos, qual é o nosso dever? O que nós temos que fazer em nossa conduta? Porque Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um modo de vida. O Evangelho de Jesus é um manual de conduta para que nós possamos viver o ano inteiro. Porque dia 1º nós iremos celebrar o primeiro dia do ano e vamos desejar paz, alegria. Mas se nós não tivermos essa paz e essa alegria, não vai adiantar nada. Porque a paz, nós é que fazemos, ela não virá de ninguém. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Ele disse isso quando ele nasceu. E também quando ele apareceu para os discípulos, eu vos dou a minha paz. E se nós queremos paz, nós teremos que estar em paz conosco mesmo, para que nós possamos gerar essa energia, esse carinho para com as pessoas, respeitar todos, pedir perdão pelas pessoas que nós magoamos. Este é o sentido do Natal. O Natal veio antes do Ano Novo, para que nós possamos refletir sobre por que veio Jesus à Terra. E muitos outros estão vindo, enviados de Jesus. Mas ele não voltará, porque não precisa. Nós é que precisamos modificar nossa conduta. O seu Evangelho já está aí conosco. O que mais precisamos? Não é? Então que nós possamos refletir sobre o próximo ano, porque vai depender de cada um de nós. Não vai depender de ninguém, do meio político, de ninguém. Vai depender de nós mesmos. Então, assim como Jesus disse, que a paz esteja sempre conosco. Muito obrigado.